esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo, preparando o nosso coração para a palavra de Deus. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, neste belo evangelho, Jesus nos fala com imagem simples, mas carregada de profundidade. Jesus, ele não nos dá uma regra, mas ele nos oferece uma revelação íntima, sermos próximos dele. E Jesus nos convida a olhar para a nossa vida como ramos ligados a uma única fonte de vida, Ele mesmo. Se estivermos fora desta videira, se nós estivermos fora, esta imagem do nosso ostensório, aqui do Pai das Misericórdias, é o Evangelho de hoje. Jesus a videira, nós os ramos. Não sei se você consegue enxergar de longe, mas muitos frutos lá naquela videira, porque está enxertado naquele que pode nos dar vida e que pode nos fazer dar muitos frutos. Se estivermos fora, nós não daremos fruto algum. E Jesus, ao dizer eu sou, Jesus se apresenta com o nome do próprio Deus, como lá em Moisés, onde Deus se apresenta, eu sou. E ele não é apenas um mestre ou um profeta, ele é a fonte da vida, aquele que por meio de quem tudo subsiste, ou seja, nós não teremos vida se nós não estivermos no Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, ele se chama videira verdadeira, porque não decepciona a nenhum de nós, não seca, não trai, não é? Diferente das esperanças humanas que nós colocamos, né? Que muitas vezes nos frustra muito. Se você estiver enxertado em Cristo, não estará perdido, dará muitos frutos. Quais os frutos você tem dado para o Senhor? E o Senhor nos fala que às vezes é preciso a poda. A poda vai doer, mas a poda é para o nosso crescimento, é para que nós possamos realmente dar fruto segundo a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, se permanecermos em Cristo,
até o sofrimento se torna caminho de purificação e maturidade. A poda vai doer, vai fazer você sofrer, mas vai fazer você crescer em maturidade, em fé, em estatura e graça diante de Deus. As provações, elas não nos separam de Deus, mas nos enraiza ainda mais no Senhor. Por isso, não tenha medo. Quando o sofrimento bater à sua porta, quando você passar pela dificuldade, quando você passar pela tristeza, pelo desânimo, se você estiver enxertado nele, você vai ter força para passar pela tribulação. Ou seja, o Senhor nos fala no versículo 5, sem mim nada podeis fazer. O mundo nos ensina que podemos tudo. Basta esforço, basta coragem, basta força de vontade. Jesus, ao contrário, nos diz, sem Ele nada realmente frutifica. Ou seja, meus irmãos, vida espiritual é, antes de tudo, estar enxertado em Cristo. É isso que dá sentido e fecundidade para a nossa vida. Termino dizendo o seguinte, isso é para nós um ensinamento. Quanto mais eu cultivo uma amizade com Deus, mais eu serei próximo de Deus. Quando eu não cultivo a amizade com Deus, eu serei estéril, não darei fruto algum, vou secar. O mundo não precisa de cristãos brilhantes, mas de cristãos fecundos, gente que ama, que perdoa, que serve, que reza. Um coração que ama como Cristo, esse é o fruto que glorifica ao Pai. E é esta união que transforma a nossa vida e a nossa história. Sem Ele, tudo seca. Com Ele, tudo floresce, mesmo nas noites escuras da vida. Se permanecerdes em mim, darás muito fruto. Peçamos ao Senhor esta graça neste dia de hoje, que possamos dar muitos frutos para o Senhor, como Maria, que esteve enxertado na videira, e por isso pôde dar um sim verdadeiro, generoso, e por isso pôde suportar o sofrimento, as noites escuras, e o Senhor está dando a nós hoje nesse trido, nesse primeiro trido, a Nossa Senhora Auxiliadora, de estarmos enxertados no Seu Filho Jesus. Somente em Ti, nós podemos, Senhor, ter um coração transformado, curado, liberto. Senhor, nós pedimos esta graça no dia de hoje. Se você pode, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e peça ao Senhor esta graça no dia de hoje, de você dar muitos frutos pela graça do Espírito Santo de Deus. Peçamos ao Senhor que sejamos pessoas que façam a vontade de Deus, mas não por coação, não por medo, mas porque nós somos filhos, filhos de um mesmo Pai que cuida de cada um de nós. Por isso cante e peça o Espírito Santo de Deus sobre você, sobre o seu coração. Sopra em nós. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós. Somos teus filhos. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra, Senhor. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Peça essa graça sobre você, sobre o seu coração, ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com o seu poder, com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Espírito Santo. Vem. Vem. Para terminar mais uma vez, ó vento. Ó vento Que o
seu coração seja agora fecundado pela graça de Vem Deus. neste lugar, Batizados no Espírito Santo, fortalece temos as o nossas vidas teu transformadas, braço, libertas do mal, do pecado, da aridez espiritual. rasgue o céu, ó meu Senhor, dá-nos Pai, a graça de sermos fecundos sopra hoje pelo Teu Espírito Santo. Enxerta em nós, Senhor Jesus, esta graça, esta força, esse dinamismo. Dai-nos esta graça, Senhor. Liberta-nos do pecado, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos faz estéreis. Liberta-nos dos vícios, Senhor. Liberta, Senhor Jesus, até mesmo da falta de caridade, de fé, de esperança. Senhor, que esta palavra de hoje, deste Evangelho, possa nos garantir que sem Ti nada podemos fazer. Sem a graça do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos avançar na nossa vida espiritual. Nós seremos pessoas que não darão frutos, porque só em Cristo, só pela graça do Senhor, só pela graça do Espírito Santo, seremos pessoas novas, homens e mulheres novos para o mundo novo, para a espera da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos permanecer na videira. Sim, Senhor, tira do nosso coração, Senhor Jesus, toda a aridez, Senhor Jesus, todo o esfriamento espiritual, Senhor. Enche o nosso coração, afervora o nosso coração já nesta manhã, Senhor. Sejamos batizados já na aurora desse dia, Senhor. Sejamos cheios do Espírito Santo. Não tenha medo de pedir, meu irmão, não tenha medo de pedir, minha irmã. Sim, é o que vai te dar força, é o que vai te dar coragem, é o que vai te dar ânimo, é o que vai fazer com que você avance na vontade de Deus. Senhor, livra-nos, Senhor Jesus, do esfriamento espiritual, Senhor, da aridez, Senhor, da assídia, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos cheios do Teu Espírito Santo. É o que nós desejamos, é o que nós queremos. É que o mundo precisa de homens e mulheres enxertados na videira, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Enche o nosso coração, Senhor, com a Tua graça e com a Tua bênção, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que é derramado em nós já nesta manhã, e por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, que todos que estão aqui neste santuário tenham as suas vidas transformadas, libertas, aqueles que estão em casa, pela graça, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado.